Evangelho de João, capítulo de número 6, do versículo 22 ao versículo de número 40. E eu quero convidá-los a colocar-se de pé para que possamos fazer a leitura desse texto em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo esses partido sós. Entretanto, como outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, tendo o Senhor dado graças, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigindo-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Vocês podem assentar-se. Primeira coisa, queridos, que me chama a atenção nesse texto, é o fato de que o próprio Senhor Jesus destaca quando aquelas pessoas estavam o seguindo, estavam acompanhando, mas por interesses pessoais, materiais, interesses físicos. Não estavam acompanhando nem seguindo ao Senhor, porque tinha o coração exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Não estavam seguindo porque ele era o Messias ungido de Deus, o enviado de Deus. Mas estavam ali
E o próprio Senhor Jesus faz essa afirmação, porque eles estavam comendo pão, resultado dos milagres, da multiplicação dos pães que Jesus havia realizado, e eles estavam satisfeitos e, quem sabe, pensando que ali já tinham resolvido todos os seus problemas, porque se tem ali alguém capaz de lhe proporcionar alimento, satisfação, prazer, saciar as suas necessidades básicas, eu não vou precisar mais fazer mais nada. Eu vou apenas andar junto com esse homem. Talvez ficasse até mais compreensivo se nós pudéssemos assim, pelo menos elucidar, dizendo que o pensamento que eles tinham, eu não vou nem precisar mais trabalhar. Eu tenho o que eu preciso, então vou me acomodar. Basta eu estar próximo, andar junto com o Senhor Jesus. Mas o Senhor, que conhece o coração e conhece a intenção de cada um de nós, Ele sabe, e eu posso afirmar isso com bastante veemência, quem são aqueles que o seguem. Ele conhece a cada um de nós muito mais do que eu e você, propriamente dito, nos conhecemos. Ele sabe, porque foi Ele quem te criou, e Ele tem o manual total da sua vida. Ele sabe suas imaginações, seus pensamentos, suas intenções. Ele sabe quem são os verdadeiros seguidores daqueles que não são. E uma das coisas que nós temos aprendido é que o verdadeiro seguidor de Cristo, o verdadeiro discípulo, ele não segue apenas com interesses pessoais, materiais ou profissionais, mas ele o segue porque ele sabe que ele é o autor da vida. Ele é aquele que tem o poder e a capacidade de nos assegurar vida eterna na presença de Deus. Por isso, queridos, numa noite como esta de celebração da Santa Ceia, em que a palavra do Senhor diz para que nos autoexaminemos, deveríamos fazer esse tipo de análise pessoal. Qual é a motivação do meu coração em relação a seguir ao Senhor? Qual é a motivação do meu coração de estar na casa do Senhor? Qual é a motivação, meu irmão, minha irmã, de você ser crente em Cristo Jesus? Será que possa existir alguém pensando que é uma demonstração de status? Porque hoje em dia temos visto cantores, cantoras, homens e mulheres de renome, inclusive autoridades dentro da esfera política, de governo, que também se declaram crentes. Tivemos governador crentes, ou pelo menos dizendo-se crentes. Mas eu não sei precisar, porque o verdadeiro adorador, o verdadeiro seguidor, o verdadeiro crente, ele não serve ou segue a Cristo tão somente em momentos de apuros.
em momentos de dificuldade. Em todo o tempo, ele tem o seu coração voltado para Jesus. O que motiva ele a estar na casa do Senhor, a servir ao Senhor, a participar, a fazer com que a obra de Deus seja realizada, é porque um dia ele foi alcançado por Deus, experimentou dessa transformação na sua vida, e hoje ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, para aqueles que são verdadeiros seguidores, é um motivo de muita alegria estar na presença de Deus, na casa do Senhor. Por quê? Porque ele recorda-se de como ele vivia, da onde Deus o tirou, de como Deus transformou a vida dele, transformou a vida da sua família. E hoje ele tem uma profunda gratidão e admiração para com o Senhor, de tal maneira que ele, em qualquer hora, em qualquer tempo, ele prioriza Deus na vida dele. Senhor, eu não tenho outro caminho, somente Tu és a minha solução, somente Tu és a razão do meu existir. Então, o próprio Senhor Jesus, ele faz essa discriminação categórica das motivações que possam estar envolvendo o meu e o seu coração. Segundo aspecto, meu irmão, minha irmã, é que ele também deixa muito claro no versículo de número 34, que disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E declara, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que ele queria dizer é que, na verdade, meu irmão, minha irmã, algo que a palavra do Senhor também nos assegura, que nem só de pão, o pão físico, vai viver o ser humano. Eu quero dizer para você, você pode ter os seus alimentos dentro da sua casa, pode ter as roupas, pode ter os recursos, mas se você não tiver um relacionamento com Deus, e se alimentar do próprio Deus dia a dia na sua vida, a vida que você está tendo, na verdade, não é vida. Só tem vida aqueles que priorizam Deus em todos os momentos da sua vida. E como que nós devemos nos alimentar de Cristo Jesus? Como é que eu posso me nutrir da pessoa de Cristo Jesus? Há duas situações que são básicas. Primeiro, através da leitura da sua palavra, diariamente. Crente que não lê a palavra diariamente está desnutrido espiritualmente. Segundo, nutrindo um relacionamento de oração diária com o Pai. Se você não tem se nutrido da palavra de Deus, se você não tem nutrido um relacionamento com Deus em oração, eu posso lhe assegurar que a tua fé está bastante apagada. E, lamentavelmente, muitos de nós
não temos conseguido viver no sobrenatural de Deus, porque a nossa mente e o nosso coração estão cheios de outras coisas que não são aquelas que trazem fé ao nosso coração. Dessa maneira, a única coisa que eu consigo enxergar são as circunstâncias que eu me deparo com elas. Mas quando eu ou você se alimenta da palavra de Deus diariamente, quando você e eu nos alimentamos num relacionamento íntimo, em oração com o Pai, eu começo a enxergar pelo sobrenatural de Deus, sabendo que Ele pode fazer todas as coisas, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu começo a ter uma fé fortalecida. E o Senhor nos declara isso: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, não há como você se relacionar com Deus, não há como você interagir com Deus, se você não possui fé no seu coração. Mas pastor, como é que eu vou poder ter fé? Lendo, orando e participando da comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja. É dessa maneira. Quando você ouve a palavra do Senhor, a tua fé, ela é alimentada. Quando você lê a palavra do Senhor e compreende a palavra do Senhor, a tua fé é fortalecida. Quando você tem um relacionamento íntimo com Deus em oração, você passa a ter fé no seu interior. E este elemento é crucial para que possamos nos relacionarmos, interagirmos com Deus que pode todas as coisas. Segundo aspecto, diz o Senhor, no versículo de número 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Eis aí o desafio. Nós estamos acostumados e vivemos sempre voltados a fazer aquilo que eu acho, aquilo que eu entendo que seja o melhor para mim. Ou seja, eu quero fazer a minha vontade. Dificilmente algum de nós queira fazer aquilo que você não quer fazer. Mas existe a necessidade de ser feito. E a necessidade primordial que hoje temos diante de nós é se nós estamos dispostos a abrir mão de fazer a nossa própria vontade, de fazer aquilo que me satisfaz, ou fazer a vontade de Deus na minha vida. Qual é a tua decisão? A decisão de Jesus foi abrir mão de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade daquele que o enviou. A minha vontade, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes, eu vou confessar isso a vocês, é que eu fique dentro de casa, principalmente quando está uma noite chuvosa, ou um dia chuvoso, ou quando está frio, ou muito calor, a minha vontade é de ficar dentro de casa, sentado diante do aparelho de TV, assistindo filmes, programas, noticiários e etc. e tal. Mas graças a Deus que eu tenho aprendido a mortificar a minha vontade para fazer a vontade do Pai. E eu sei que a vontade de Deus é que eu possa estar
na sua presença, na sua casa, principalmente nos dias de encontros oficiais que temos estabelecido. Quarta-feira é um dia de encontro com Deus na casa do Senhor. E eu tenho para mim que você, como pai ou mãe ou chefe de família, sabe o quanto é triste convidar alguém para ir à sua casa e aquela pessoa não comparecer ou não corresponder ao convite que você fez para que ela estivesse na sua casa. Chega a ser frustrante. E é isso que muitas das vezes nós temos feito. Temos deixado a casa do Senhor, temos deixado de priorizar a obra do Senhor para fazer a nossa própria vontade. Mas eu acredito que nessa noite você vai rever esse comportamento, essa atitude, e vai passar a priorizar o Senhor, a sua casa, a sua obra, em nome do Senhor Jesus. Certa vez, Jesus falou: eu sei que vocês precisam de roupas, eu sei que vocês precisam de alimentos, eu sei que vocês precisam de atender às suas demandas básicas. Deus sabe que a gente precisa de dinheiro, precisamos trabalhar, Ele sabe disso. Mas Ele disse assim: olha, mas faça uma coisa, busquem em primeiro lugar a minha casa, o meu reino, a minha presença. Se vocês priorizarem o meu reino, priorizarem a presença de Deus na sua vida, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu quero agradecer a Deus, porque nós temos sido supridos nas nossas necessidades, mas temos aprendido a priorizar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Temos aprendido a priorizar a obra do Senhor, temos aprendido a priorizar a fazer a vontade de Deus do que a nossa própria vontade. Por último, eu quero ler esse versículo que diz no verso 39 que a vontade de Deus é que nenhum dos seus se perca. Pode ser, queridos, que você necessite ouvir o que eu vou falar. Nós ainda não ultrapassamos a linha de chegada. Nós ainda não estamos nos céus. Ainda não ultrapassamos os portais celestiais. Enquanto estivermos aqui, existe o risco de alguns se perderem pelo caminho. Existe o risco de alguns apostatarem da fé. Existe o risco de muitos que têm conhecido Cristo Jesus e lançaram mão do arado, olhem para trás e voltem e se percam. Mas não é essa a vontade do Pai. A vontade do Pai, a vontade de Deus é que eu e você estejamos para todo sempre eternamente na presença dEle. Eu vou pedir a você que possa curvar sua cabeça nesse instante. Pode ser que na noite de hoje alguns ou alguém não tenha essa convicção no seu coração, estejam até
em dúvidas. Se você hoje for estar diante de Deus, se você vai herdar a salvação eterna ou não. Pode ser que alguém esteja até mesmo tendo a sua consciência acusando, dizendo: olha, você não está em condições, a sua vida não está de acordo com a vontade de Deus. Mas o Senhor, numa noite como esta, Ele lhe proporciona a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados. Ele lhe proporciona a oportunidade de você mudar o curso da sua vida. Pode ser que eu e você, quem sabe, possamos estar andando numa direção que não é a vontade de Deus, mas Ele quer redirecionar a sua vida, Ele quer estar o ajudando e controlando para que você possa entrar pelos portões celestiais, estar para todos sempre, eternamente na presença de Deus. Se tem alguém aqui nesta noite que não tem a convicção da sua salvação, que não tem a convicção de que se o Senhor o chamar hoje, você vai estar diante dele e vai poder desfrutar da alegria e da presença de Deus, eu quero convidar você agora para que você possa levantar o seu braço direito e dizer: Senhor, verdadeiramente eu preciso me consertar diante de Ti. Eu preciso me arrepender do estilo de vida que eu estou tendo. Eu tenho andado por caminhos que não são os Teus caminhos, por lugares que o Senhor não compactua com esses lugares. Eu tenho tido atitudes e práticas que são reprováveis diante de Deus. Mas hoje, Senhor, pelo toque da Tua palavra, pelo toque do Teu Espírito Santo, eu quero me arrepender e quero me consertar diante do Senhor, para que a minha vida esteja no centro da Tua vontade. Isso aí, jovem. Mantenha a sua mão estendida para os altos céus, porque o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar diretamente ao seu coração. E o Senhor fala ao meu coração que muitos de nós temos sido livres de situações de morte eminente, porque o Senhor tem planos e propósito para conosco. E Ele não quer que você se perca, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga. Ele quer que você se converta, se arrependa e se volte para Deus e possa desfrutar do melhor de Deus aqui e para todo sempre, eternamente. Mas alguém quer levantar a sua mão? Levante agora, porque eu estou falando com você, meu irmão, minha irmã. E o Espírito de Deus, Ele sabe perfeitamente quem está em condições de participar dessa salvação eterna e daqueles que hoje não estão em condições nem mesmo de assentar à mesa do Senhor. Eis aí a oportunidade que você está tendo de se consertar. Eis aí a oportunidade que você está tendo de se arrepender. É você e Deus. Senhor, que